uma pausa, olha quem eu encontrei aqui. Tá com o ursinho. Linda. E eu aproveito agora para chamar ela, a nossa linda apresentadora. Ué, é ela mesmo, a Lulu! E a gente tá aqui também com a Gigi, olha que lindona. Vem, Lulu, mostra aí o que você filmou pra gente. Oi, eu sou a Luísa, tenho 10 anos e sou apresentadora do programa. Gabi, você por aqui? Hoje eu tô no colégio Pedro II para assistir o Concerto Azul. Você conhece o projeto Concerto Azul? É um projeto cultural de apresentação musical onde os protagonistas desse espetáculo são crianças e jovens com autismo. O projeto existe desde 2016 com o intuito de divulgar para a população, em geral, a força que a música tem para dar voz para essas crianças e jovens. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a musicoterapeuta e idealizadora do projeto Concerto Azul, Michele Senra. O que te motivou a escolher a musicoterapia como carreira? Bom, minha principal inspiração e motivação é o meu filho, Breno Williams, que tem o transtorno do espectro autista e já está com 23 anos. Então, ele foi minha maior fonte de inspiração. O que te levou a trabalhar especificamente com crianças no espectro autista e criar o projeto Concerto Azul? Bom, em primeiro lugar, foi essa minha caminhada com o Breno. Eu vi o potencial que a música tem para melhorar os aspectos de comunicação e de interação. E depois, a partir da prática, né, atuando com essas crianças, com esses jovens, adolescentes, eu vi a necessidade da gente mostrar o potencial que eles têm, né, através das artes, no palco. E eu acho que é nesse lugar, nesse campo, que eles podem mostrar, além de todo o potencial, dá também um empoderamento e quebra muitos paradigmas. Então, quebra assim, muitos preconceitos com relação ao transtorno. E para os familiares, também é uma alegria ver que seus filhos tem, né, tem uma forma de expressar as suas emoções, seus sentimentos através da música. Como a música consegue acessar habilidades que outras terapias talvez não alcancem? Olha, talvez essas habilidades elas são mais despertadas porque geralmente a música ela é muito motivadora. Então a música por si só é muito motivadora e aí motiva a aprender outras habilidades como a parte cognitiva, motora, da fala. Então a música por si só, o fazer musical pode ser muito motivador. Quais técnicas você usa? Bom, dentro da musicoterapia, nós utilizamos 4 técnicas principais. Uma é a recriação, que é o ato de você recriar algo que já existe, uma música que já existe. Por exemplo, a Galinha Pintadinha. Aí a gente reproduz essa música dentro da terapia. Uma outra técnica muito utilizada é a improvisação, onde o cliente ele traz algum elemento, por exemplo, algum som vocal, ou com o corpo, ou quando ele toca um instrumento e a gente aproveita isso que ele traz para criar música. A terceira técnica seria receptiva, né? O cliente ele ouve a música que você está trazendo. E a outra seria a composição, onde a gente cria músicas a partir de coisas que eles trazem, algum tema que eles escolham para fazer a composição musical. Hakuna Matata. É lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender. Você é Pode contar um caso em que a música abriu uma porta para uma criança não verbal?
Tem muitas histórias, mas tem uma que está no meu coração que eu nunca vou esquecer. Eu acho que foi um dos meus primeiros casos dentro da musicoterapia, e foi esse caso que me fez dar aquele brilhinho nos olhos e dizer assim, eu estou fazendo alguma coisa de interessante com a musicoterapia. Ele não era verbal, era uma criança que tinha uma hipotonia, ou seja, a postura corporal dele, né, já era com baixo tônus muscular. Ele não falava, ele não tinha motivação para absolutamente nada, podia mostrar qualquer instrumento, e aí ele não repetia, ele não se interessava, não se engajava em absolutamente nada. E aí eu me achei muito incompetente naquele momento. Falei assim, nossa, eu acho que eu não estou indo bem com essa criança. Mas aí eu parei, observei, fiquei olhando, ele se levantou, foi até a estante, pegou uma maraca e escondeu debaixo do tatame. Aí eu falei, já sei, ele gostou desse instrumento. Então eu vou brincar com ele, né? E aí comecei a brincar e falava, fulano, cadê a maraca? Aí ele ria. E aí o fato dele sorrir mostrou para mim que ele estava engajado na brincadeira. Aí eu continuei a brincadeira. Em certo momento, ele escondeu e falou, má. Eu falei, meu Deus, ele quis dizer maraca. Aí eu falei, realmente falar maraca para uma criança que não fala nada é muita coisa, né? Tem o R vibrante, né? Rá. É difícil uma criança que não fala, né? Reproduzir. Aí eu falei, então eu vou falar só má. Aí eu fui, fulano, cadê a má? Aí ele, maca. Então, assim, foi muito emocionante, chorei muito, né? E ali foi o divisor de águas, assim, para o meu trabalho. Foi muito bonito ver o desenvolvimento daquele menino. Então, quando a criança apresenta uma hipersensibilidade sonora, né, geralmente é um som específico. Nunca é todos os sons, todos os barulhos. Geralmente a criança ela se incomoda com sons específicos. E aí a gente trabalha com uma técnica que a gente chama de dessensibilização. A gente vai trabalhando com os sons gradualmente. Então nada invasivo. Então se eu estou tocando, por exemplo, um ukulele, e aí o som do ukulele é muito incômodo, ou eu diminuo a frequência desse som, ou eu mudo, por exemplo, para o teclado, porque o teclado, às vezes, tem um som que agrada um pouco mais do que o som de corda. E aí eu vou vendo o que a criança consegue aceitar mais. E vou diminuindo a intensidade e, aos poucos, eu vou aumentando até que ela suporte, né, aquele som que a gente está fazendo. Alguma vez uma criança te surpreendeu com uma resposta musical inesperada? Sim, já teve várias. Inclusive uma menina que não era verbal, a gente não sabia que ela sabia tocar, ela nunca tinha feito aulas de música, musicoterapia, e simplesmente ela começou a improvisar no teclado, e foi um momento tão emocionante que não só eu, tinham outros musicoterapeutas na sala, começamos a chorar. Assim, foi realmente muito emocionante, assim. Ela levou a gente para um outro estado de espírito, né? Assim, foi um momento muito bonito. E ela se expressou ali através daquela música que ela criou, da cabeça dela, e tocou no teclado. Foi um momento muito bonito. Qual é o maior equívoco sobre o autismo que você gostaria de desfazer? Olha, tem tantos equívocos, mas assim, talvez algum dos mitos é que autista não gosta de ser abraçado, autista não gosta de barulho. Eu acho que a gente tem que entender que cada um tem a sua singularidade. O que isso quer dizer? Cada um tem um perfil sensorial. Então, uns gostam de serem abraçados, apertados, gostam desse contato, e outros têm mais sensibilidade
Não é uma questão de gostar ou não gostar, é uma questão de que o corpo é mais sensível a esse tipo de contato físico. Assim como o som também. Não é porque uma criança não gosta de ambientes barulhentos, não significa que ela não vai gostar da musicoterapia. Porque barulho é uma coisa, som organizado é outra completamente diferente. Então, talvez sejam esses estigmas com relação ao perfil sensorial da pessoa com autismo. Que mensagem você daria para os pais que hesitam em tentar a musicoterapia? Olha, eu sou suspeita para falar, porque foi através das interações musicais com meu filho que eu via que ele tinha respostas verbais muito maiores com música do que quando eu perguntava alguma coisa. Então, assim, a música ela é muito lúdica, ela é muito divertida, e eu acho que é um caminho para que a criança tenha um desenvolvimento melhor, não só na fala, quanto na parte da interação social, quanto da criatividade. Então, assim, música é boa para qualquer criança. Então, ela é bom para o desenvolvimento de qualquer um. E ela sendo feita com responsabilidade, com um musicoterapeuta, com uma boa formação, a criança só tende a ganhar, a ter benefícios com essa terapia. Se você pudesse resumir em uma palavra o que a música desperta nessas crianças, qual seria? Eu acho que a música, a gente delimitar isso a uma palavra só é muito difícil, né? Eu acho que a música tem um espaço tão grande na vida da gente, mas eu acho que memórias afetivas. Michele, agradeço de coração pela oportunidade de conversar sobre esse trabalho especial. Sua paixão pela área realmente inspira. Ai, que lindo! Eu que agradeço. Você é uma fofa. Muito obrigada mesmo. Agora quero fazer uma reflexão simples para os adultos. Você já reparou como uma criança pequena, ao ver outra criança diferente, simplesmente pergunta: por que ela faz assim? E depois segue brincando. Elas não carregam preconceito, carregam curiosidade e aceitação. Elas não julgam, só querem incluir. Enquanto isso, muitos adultos dizem: que criança mal educada! Os pais não sabem educar. Mas aqui vai a verdade. Crianças com autismo não estão fazendo manha. Elas estão sobrevivendo em um mundo que as bombardeia com estímulos. Hoje, você adulto pode ser a diferença. Um sorriso no mercado, um precisa de ajuda no parque, um olhar de apoio e não de julgamento. Pense, amanhã pode ser você que precisa de empatia. Se tem uma coisa que as crianças nos ensinam, é o amor sem preconceitos. Um beijo, até o próximo quadro, No Mundo da Lulu. Que sua vida seja como uma música, cheia de harmonia, ritmo e momentos que tocam o coração. Tchau!